Você sabe que hoje, Carla e Felipe, eu acordei mais cedo do que o normal, porque... Ou seja, 2 da manhã, né? 2 da manhã, porque eu tive uma ideia genial. Vamos lá. É sempre assim. Eu costumo acordar cedo sempre que eu tenho uma ideia genial. Deve ser por isso que eu acordo cedo todo dia. Mas hoje eu acordei mais cedo porque eu tive uma ideia ainda mais genial. Estamos ouvindo. Qual é a minha ideia genial de hoje? De hoje. É o seguinte, o Brasil tem uma série de desafios, né? Parecem difíceis de resolver. Então, por que eles são difíceis de resolver? Porque ninguém teve a ideia genial que eu tive. Então é assim, vamos lá. Vamos pegar um problema brasileiro, qualquer problema. Pegar assim, segurança. Tem crime demais no Brasil. E o que a gente tem feito para atacar a criminalidade? A gente gasta uma fortuna aparelhando a polícia, investe em inteligência, constrói presídio. E a gente não consegue vencer, né, a criminalidade. Então, tipo aquela propaganda que fala assim, cansado de esfregar o chão com aquele escovão que apenas espalha sujeira? Cansado de ficar com a mão cheia de bolha? Chega de gastar tempo com isso, chegou! E aí fala o nome do produto. Então, a mesma coisa. Chega de gastar uma fortuna aparelhando a polícia, chega de investir em inteligência, chega de construir presídio. Tem uma saída muito melhor. A gente pega e coloca para cuidar da segurança um segurancionista. O que é o segurancionista? É aquele camarada que é a favor da segurança. Pegar outro problema. Esse ano vai ter eleição municipal. Grandes cidades, aqui na Band News FM a gente vive falando disso. Tem buraco. Então vamos eleger um pavimentacionista. Porque daí resolve, entendeu? Você pega a educação que está indo mal. Tira esse Milton Ribeiro, acabou de entrar, não sabe nem onde fica o banheiro, a gente não sabe quem ele é direito. Ele não esquentou a cadeira, coloca um educacionista. Entendeu a lógica? Você pega assim, na saúde, tira o general Pazuello, coloca um curacionista. E por que eu estou propondo isso? Faz sentido, hein? A ideia é genial, daí eu tô compartilhando. Porque nesse exato momento, a gente está vendo uma discussão econômica séria entre a turma do Paulo Guedes, que é aquele que o presidente Bolsonaro dizia que tinha todas as respostas econômicas, e a turma do fura-teto, que é aquela turma que resolveu agora apresentar ao presidente Bolsonaro algumas ideias diferentes das ideias do Paulo Guedes, que o presidente dizia que tinha todas as respostas. Um dos líderes do fura-teto é o Rogério Marinho. Como é que essa gente gosta de ser chamada? Desenvolvimentista. Você entendeu? Desenvolvimentista. Então, quando a gente fala em segurancista, pavimentacionista, educacionista, curancista, aí o ouvinte fala, pô, esse troço é esquisito. Agora, desenvolvimentista, vamos combinar, ouvinte querido, ouvinte querida, você já ouviu falar. Que é, no fundo, um fura-teto, como o Paulo Guedes falou. O que é o desenvolvimentista? Quer gastar. Gastar o dinheiro do contribuinte segundo uma lógica dele. Quer colocar o Estado para agir. Essa turma, ela inventou há alguns meses um plano econômico ridículo, chamado Pro Brasil, que agora foi adiado. Adiado por ordem do presidente. Calma, gente, dá um tempo aí que tá pegando mal, o Paulo Guedes não gostou. Mas quer expandir o investimento público de alguma forma. Quem se diz desenvolvimentista diz isso porque a palavra sugere que ele defende o desenvolvimento. E quem é contra o desenvolvimentismo, como é o caso do Paulo Guedes, só pode ser defensor da involução, decadência, derrocada, retrocesso, seja lá o que for. Essa lógica já funciona na política. Você pega os integrantes dos partidos de esquerda. Eles não se chamam de esquerdistas uns aos outros, que é o que eles são. Da mesma forma que os integrantes dos partidos de direita são direitistas, que também não gostam de ser chamados de direitistas. Bom, os esquerdistas acham feio falar esquerdista um para o outro. Então o que eles falam? Que eles são progressistas. O que, ao ouvir, a gente deve concluir que se o sujeito que é progressista defende o progresso, se você não é progressista, portanto, se você não é de esquerda, você é um, sei lá, retrocionista, retrocista, não sei o que é. Claro que o progressista fica um pouco calado, fica sem ter muito o que dizer quando tem que explicar Stalin, quando tem que defender o Fidel Castro, mas
deixa para lá. Ele é desenvolvimentista, aliás, ele é progressista, gosta disso, quer ser tratado assim, deixa. Vamos falar do desenvolvimentista, que usa essa definição bacaninha, mas que na verdade, ele olha para o mercado com nojinho. Ele olha para o mercado com uma dose de desprezo. O mercado que ele respeita é aquele lugar onde ele pode ir para comprar carne, fruta e legume. Isso é mercado. Agora, mercado como o conjunto das forças produtivas da sociedade, não gosta. O crescimento para o desenvolvimentista advém do mercado, aliás, do Estado. É o governo, não os empresários, que sabem onde colocar o recurso, onde investir, quando investir, quanto investir. Então esse camarada, que é o desenvolvimentista, acha que o Estado tem que estabelecer os limites para o empresário e para a sociedade, não que a sociedade é que deve estabelecer os limites para o Estado. Então, para que teto? Para que teto? Eu defino qual é o teto. Para que limite? O limite sou eu. Eu sei bem que alguns bilhões a mais aqui ou ali não vão fazer diferença. Vamos em frente. Quem é o melhor analista de investimento para esse desenvolvimentista? O burocrata, que nunca viu um balcão pelo lado de dentro. Não sabe o que é ficar sem capital de giro. Aliás, não sabe o que é capital. Capital para ele é Brasília. Só que o Brasil fez uma opção pela economia de mercado. E uma das maiores dificuldades de um país que faz a opção pela economia de mercado é ter à disposição políticas que abram espaço para o mercado. É adotar medidas para desatar nó que impeçam o mercado de crescer. E aí é burocracia, excesso de regulação, tributação demais, distorção na tributação, Estado gigantesco, aquela coisa que a gente sabe. A alternativa à economia de mercado não é o desenvolvimentismo, é a economia planificada, que eles chamam de desenvolvimentismo, porque é mais gostoso, mais bonitinho, mais fofo, que nem progressista. Então, eu lá do meu gabinete de Brasília, sei o que é melhor para o país, monto um plano, defino as metas, injeto os recursos para que essas metas sejam atingidas. E ai de quem não quiser seguir. Mercado é navegação no mar. Tem onda mais alta, tem onda mais baixa, tem vento, tem maré. Os bons chegam mais longe, os melhores chegam ao destino, aqueles que não são tão bons não chegam tão longe e os que são muito ruins não chegam. Então, numa economia de mercado, o Estado, ele regula. Ele impede que os navegadores se agridam, que um fique batendo com o leme, com o remo no barco um do outro. Não deixa ter prática anticoncorrencial, fica de olho na ética, não atrapalha os bons e os ótimos e dá assistência aos piores. Esse aqui não chegou, esse aqui a gente cuida. Já na economia planificada, o que fazem? Eles fazem com que a navegação marítima, que é cheia desses percalços, ondas, marés, ventos, etc., se transforme numa piscina. Então você faz uma piscina. Finge que transforma, o mar numa piscina. Só que não dá para fazer do mar uma piscina, porque a natureza não deixa. E aí o mar reage. Como é que ele reage? Ele gera inflação. Ele gera dívida. Ele explode a dívida. Tanto que se você conversar com essa turma, eles desconversam na hora de falar da explosão da dívida externa que a América Latina conheceu, a crise inflacionária que destroçou o Brasil e a América Latina de uma forma geral, que até hoje a gente paga o preço. Parte da nossa pobreza está nessa história, nesse dirigismo. Então, o Estado está aí, ele é importante, não existe esse papo de o Estado mínimo. O Estado tem que ter o tamanho necessário para cumprir a sua missão clássica. Defender as regras, defender as leis, criar as regras. Mas criar as regras que estimulem o mercado. Que tirem as amarras do mercado. Que zelem pela execução dos contratos.
educação, segurança, saúde, vigilância. Então, da mesma forma que a gente tem juiz na partida de futebol, tem que ter Estado no mundo do mercado. Mas quem dá o show no futebol é o jogador. Quem dá o show no mercado é a sociedade. Juiz de mais atrapalha. Juiz de menos também atrapalha. Nós não vamos fazer um time de juiz. Juiz contra bandeirinha. Não é assim que se joga futebol. Quem joga futebol é jogador de futebol. Quem faz o PIB andar é empresário. Quem faz o PIB andar é trabalhador. O Estado está lá como um juiz, zelando. Então, nenhum dos defeitos de um país que aposta na economia de mercado desaparece quando o planificador, que se chama desenvolvimentista, toma conta do Ministério da Economia, que é o que tem uma turma querendo fazer, pedindo e tramando para derrubar o Paulo Guedes. Ao contrário, você, em vez de diminuir o número de problemas, você aumenta o número de problemas. E como é que você aumenta o número de problemas? Porque, passado o vento desenvolvimentista, você tem que consertar o estrago que ele deixa, porque sempre deixa. E sempre deixou. Citei os exemplos das dívidas na América Latina e da inflação. Vamos voltar um pouco mais. Juscelino Kubitschek abraçou essa causa desenvolvimentista. Exonerou o ministro dele, que era o Lucas Lopes. Ficou com a imagem de modernizador da economia, o diabo. E aí o que aconteceu? O que ele deixou para o sucessor? Uma inflação alta, para aquele tempo altíssima, e contas externas arrebentadas. Esse foi o saldo do abraço dele. Ah, mas vão lembrar das conquistas, dos feitos, etc. Sim, tudo bem. Quem falou que ele não teria as conquistas e os feitos se não tivesse abraçado a planificação? Essa história se repetiu no governo Geisel. Essa história se repetiu recentemente no governo Dilma. Estamos pagando o preço da Dilma até hoje. Ah, mas veio a Covid. Mas a Covid chegou agora, pô. Nós estamos pagando o preço da Dilma. Pagamos com a recessão de 2015, com a recessão de 2016. Não conseguimos entrar no mundo da Covid com o desemprego que os Estados Unidos conseguiu, 3,5%. A gente já estava com o desemprego lá em cima. Quando o presidente Bolsonaro tomou posse, o desemprego estava lá em cima. Quando o vice Temer tomou posse, o desemprego estava lá em cima. Por causa dessa opção intervencionista. Nelson Barbosa, Arno Agostinho, essa turma. E essa turma está em todo lugar, não é uma turma de esquerda. Isso não é esquerdismo. É esquerdismo e direitismo, pouco importa. O desenvolvimentismo é um jeito de fazer como o terno veste o candidato de esquerda e o candidato de direita. É terno e gravata. E tem a roupa desenvolvimentista. E tem gente no governo Bolsonaro com essa pegada. E é gostosa, porque fala, presidente, vamos botar bilhão para cá, bilhão para lá. E vem o Paulo Guedes e fala, presidente, vamos cortar bilhão para cá, bilhão para lá. É evidente que o desenvolvimentista leva a boa nova. É aquele caso, você tem uma festa para ir com água, pão e só. Ou você tem uma festa que tem tudo, é bebida, comida, tá? Só que o dinheiro não dá, mas não importa. O desenvolvimentista ele consegue sempre apresentar um quadro melhor hoje. Quem vai pagar essa festa depois, aí é que são elas. Só que aí já aconteceu a reeleição, entendeu? É esse o negócio. O que esses camaradas prometem e seduzem é, presidente quer ficar? Claro que eu quero, então vai na minha. Então, aconteceu com o JK, aconteceu com o Geisel, aconteceu com a Dilma, pode acontecer no governo Bolsonaro se ele cair na tentação deliciosa de abraçar essa causa, prosseguir nesse processo de fritura do Paulo Guedes, que está em curso. Cozinhando, talvez, né? Outro dia a gente chegou à conclusão que talvez ele estivesse sendo colocado naquela panela com água e tal. Não sei se só a cabeça, se depois vão botar uma maçã na boca. Não sei como é que tá o pé, não. Mas tem um cheirinho no ar. Se prosseguir nessa toada e buscar a reeleição a qualquer preço, o preço vai ser alto. E ele vai aparecer no próximo mandato.